Bom dia, gente. Aqui é Ricardo Saad, do nosso canal Flamengo 40 milhões de vozes. Muito bom dia para todo mundo. Bem, estamos numa sinuca de bico, né? Se for realmente verdade esse tempo que vamos ficar sem o Arrascaeta, é, pensando diretamente no jogo contra o Grêmio, já devemos pensar nas possibilidades melhores para o Flamengo atuar sem o Arrascaeta, né? E eu acho que dessa maneira já precisa ser treinado. Talvez amanhã, com mais desfalque contra o Chapecoense, talvez não vai conseguir, mas já deve ser treinado a maneira que o Flamengo deve jogar contra o Grêmio e já colocar em prática nos jogos que nós vamos ter. As opções que o nosso Jorge Jesus tem, o Mister, você entrar com o Pires da Mota e avançar o Ilharão e o Gerson, colocar mais pra frente, né? O Ilharão e o Gerson. Essa é a primeira opção e de repente eu, na minha opinião, é melhor. Ah, mas aí o Flamengo vai ficar mais defensivo. Depende da maneira que você vê, né? Porque o Ilharão tá habituado a jogar mais adiantado e o Gerson também. Então você vai ter jogadores com uma qualidade melhor, com a posse de bola e que estão habituados a jogar nesse esquema do Jorge Jesus. Você viu que quando a gente adiantou o Ilharão um pouco contra o Grêmio, que entrou o Pires da Mota, ele começou a fazer aquelas infiltrações que ele faz entre o zagueiro e o lateral, começou a receber bola ali, e o Gerson começou a se soltar também, mais ainda, né? O Gerson ele tem a capacidade de jogar tanto como segundo homem, como de um meia mais avançado, e o Gerson faz ali aquele lado pelo lado esquerdo. Então, se realmente aconteceu, que se não for blefe, né? Eu ainda tenho o risco do Mister estar blefando contra o Grêmio, mas se não for blefe, o que parece que dessa vez não é, eu acho que, na minha opinião, a melhor formação é Pires da Mota, o Ilharão, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Essa para mim é a melhor opção, mas ele tem outras opções, como simplesmente colocar o Vitinho. O Vitinho, ele joga pelo lado esquerdo, né? Ele pode ocupar aquela parte ali do lado esquerdo. Para você colocar o Vitinho, eu acho que ele tem que estar entrando nesses jogos. Ele tem que entrar no jogo amanhã contra o Chapecoense, dar o maior espaço de tempo possível para ele jogar, pegar, recuperar a forma, se habituar a jogar no esquema do Jorge Jesus e poder ele ir pegando mais ou menos aquilo que o Mister vai pedir dele, tá? Essa é a segunda opção que nós temos. Ou a entrada do Berrio, que é a terceira opção, é a que eu menos gosto, tá? A entrada do Berrio. O Berrio é um jogador de velocidade, que ele não sabe trocar passe, ele não sabe o estilo de jogo dele. O Flamengo tá jogando contra-ataque, o Flamengo tá impondo uma velocidade, aí o Berrio entra, beleza, show de bola. Mas quando o jogo tá tudo fechado, que precisa ocupar os espaços e precisa furar o bloqueio, eu não vejo o Berrio como uma solução. Eu ainda acho o Vitinho menos pior nessa função aí. Então é hora de ser testado. Eu só acho que, dependendo de qual seja a cabeça do Mister para o jogo contra o Grêmio, dia 23, se eu não me engano, né? Dia 23 de outubro, ele já tem que estar testando nesses jogos aí o que ele realmente vai ter. Embora a gente tenha dificuldade, porque a gente não vai ter Gabigol. Em 3 jogos nós não vamos ter o Gabigol. Então ele deve entrar com, se o Renier for liberado, ele deve estar com o Renier ali, com o Bruno Henrique, e fazendo aquele papel ali, eu acho que a gente vai desempenhar bem. Não vejo hoje a melhor solução para mim, na minha opinião, é Pires da Mota, o Ilharão, o Gerson e Everton Ribeiro formando o meio de campo e o ataque Gabigol e Bruno Henrique no jogo contra o Grêmio. Eu não sei qual é a sua opinião, qual é a opinião de vocês. Eu acho que é uma discussão sadia, né? Eu vejo hoje torcedores do Flamengo, alguns torcedores, ainda mesmo mais novos, se você posta uma foto ou posta um negócio falando alguma bobeira, alguma besteira, todo mundo comenta, fala, mete uma fake news, todo mundo comenta. Às vezes é um assunto legal de opinião, né? Que seria bom a gente discutir, e às vezes a gente não discute, a gente não fala, e tá aí. Qual é a sua opinião? Qual deve ser a formação que o Flamengo deve efetuar contra o Grêmio? Qual é a sua? Eu tenho a minha.
volto a falar, não se deixe ser manipulado por comentários de outras pessoas ou de jornalistas esportivos. Eles vão dar o comentário, você vai pegar, vai pensar direitinho, mas tem a sua própria opinião. Não seja Maria vai com as outras. E esse canal aqui é justamente para isso, para fazer com que a gente possa ter a nossa própria opinião e poder falar e executar. Tá certo? Aqui é Ricardo Saad do nosso grupo Flamengo 40 milhões de vozes. Bom dia a todos.